Falar hoje um pouquinho dos transtornos de humor, tipos, sintomas e tratamentos. Os transtornos de humor são diferentes das alterações normais de humor que acontecem ao longo do dia. Estão relacionados com condições patológicas e são crônicas. Além disso, esses transtornos não são uma única coisa apenas, mas sim vários tipos de distúrbio, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar e outros. Devem ser conhecidos que possam ser tratados adequadamente. Dito isso, vamos lá. O transtorno de humor trata-se de uma condição patológica responsável por gerar alterações no comportamento e no temperamento da pessoa, na maneira dela pensar, sentir e reagir a diversas situações. O transtorno, ao contrário do que o nome sugere, não compromete somente o humor do indivíduo, mas também suas relações sociais e afetividade. Esse tipo de condição pode acarretar em impactos negativos em diversas áreas da vida de uma pessoa, como nas relações familiares, na sua carreira profissional, na sua vida social e amorosa. O transtorno que manifesta-se de maneira recorrente ou ainda em alguns episódios isolados, mas seja como for, ele gera muitos graves prejuízos ao paciente. Quando falamos sobre transtorno de humor, estamos nos referindo a vários tipos de distúrbios, e não a única condição. Por isso mesmo, à frente, vamos explicar cada um deles. A mania e a hipomania. A mania e a hipomania podem ter sintomas que são bem semelhantes e isso faz com que as pessoas acreditem que se trata da mesma coisa. Entretanto, a maneira como eles se manifesta é diferente. É preciso conhecer cada uma delas para saber identificar essas distinções. A mania trata-se de um tipo de distúrbio de humor que faz com que o paciente apresente uma euforia intensa, uma enorme energia que é anormal e física e mentalmente. As pessoas que apresentam esse distúrbio parecem sempre enérgicas, irrequietas e extremamente agitadas. Além disso, um paciente com distúrbio de mania apresenta problemas relacionados ao sono, delírios e até episódios de alucinação. Ele é mais comum naquelas pessoas com transtorno bipolar tipo 1, podendo os episódios maníacos alterar-se com os períodos prolongados depressivos. Hipomania. Hipomania, por outro lado, trata-se de uma forma de mania que é mais branda, e os episódios desse distúrbio levam a pessoa a ficar mais enérgica do que normal, mas não como alguém em um episódio maníaco. Os sinais da hipomania interferem bem menos na vida do indivíduo do que aqueles da mania, além de serem mais fáceis de controlar. Uma pessoa com hipermania pode apresentar mais impaciência e agressiva, por exemplo, mas tem disposição para que possa realizar suas atividades diárias, ao contrário de alguém em episódios maníacos e depressivos. Sintomas do transtorno de humor. A verdade sobre os sintomas do transtorno de humor que é dependendo de qual seja o distúrbio do qual o paciente sofre, ele pode apresentar sinais e sintomas bem específicos. Entretanto, há aqueles que costumam ser gerais, ou seja, que aparecem em pessoas com qualquer tipo de transtorno de humor depressivo. A lista a seguir mostra quais são os mais comuns. Mudanças repetidas sem motivos aparentes do estado de espírito, alterações na energia, distúrbio do sono como dificuldade para dormir ou sono excessivo, alterações no apetite como perda ou aumento em excesso, perda de interesse naquelas atividades que eram prazerosas para o indivíduo anteriormente, reações desproporcionais quando se está diante de situações estressantes, dificuldade na manutenção dos relacionamentos interpessoais de maneira saudável, episódio de agitação ou de retardo psicomotor. Causas para perturbações do humor. As perturbações do humor podem ter causas variadas e multifatoriais. Por isso mesmo, é fundamental o acompanhamento profissional para entender o que está por trás desses transtornos mentais. Essas perturbações podem aparecer devido a causas como alterações bioquímicas presentes no cérebro, como é o caso dos baixos níveis de serotonina, conhecida como o hormônio do bem-estar e que equilibra o humor, eventos traumáticos ou negativos como a morte de uma pessoa próxima ou como amigo ou familiar, um desemprego repentino ou até mesmo um fim de um relacionamento, problemas com a autoimagem e mudanças de aparência física. Tipo de transtorno de humor. Quando falamos sobre transtorno de humor, um erro comum das pessoas é achar que trata apenas de uma coisa e tudo acontece da mesma forma. Esse transtorno pode ser dos mais diferentes tipos e ele possui características e sintomas distintos entre si. O transtorno bipolar, conhecido também como transtorno afetivo bipolar, trata-se de uma condição em que tem como característica principal a alternância de comportamentos de humor que pode acontecer de maneira súbita. Isso significa que uma pessoa com este transtorno pode apresentar oscilações de humor entre episódios de depressão e de euforia. Distimia trata-se de um transtorno depressivo, sendo que ele possui uma intensidade que é mais moderada e mais longa com relação à depressão. Depressão trata-se de uma forma
de transtorno de humor que caracteriza-se por um estado de melancolia, desânimo, tristeza, angústia, apatia, falta de energia e de motivação para as tarefas e atividades diárias, e ansiedade. O transtorno de ansiedade é diferente de estar ansioso por algum evento que irá acontecer em breve, como uma viagem ou emprego que está começando ou falar em público. A pessoa que apresenta esse transtorno de humor está em estado constante de tensão, ansiedade e preocupação, mesmo que não haja motivos aparentes. E ciclotimia, entre os principais tipos de transtorno de humor, a ciclotimia, que é vista como uma forma bem mais leve do transtorno bipolar. O transtorno de humor tem cura? Infelizmente, não há cura para o transtorno de humor. Entretanto, é possível controlar esse distúrbio por meio de tratamento adequado. Há vários tipos de tratamento que ajudam a fazer com que a pessoa não sinta os sintomas do transtorno que sofre e possa viver que eles afetem a sua vida. Se não houver controle eficaz, esses sintomas podem retornar em algum momento e por isso que o tratamento é contínuo e imprescindível. O tratamento para o transtorno de humor, não há cura para o transtorno de humor, por outro lado é possível tratá-lo e controlar os sintomas, de modo que eles não afetem a rotina diária do indivíduo. O tratamento do transtorno do humor irá depender de cada tipo de quadro no qual o paciente se encontra. Mas, em geral, ele é realizado por meio de terapia com psicólogo ou psicanalista ou psiquiatra e muitas vezes com o uso de medicamento. Várias situações do indivíduo precisa tomar medicamento ao longo de toda a sua vida para manter o distúrbio sob controle. A terapia cognitiva comportamental e a terapia familiar e mudanças nos hábitos de vida são maneiras de tratamento não farmacológicos desses transtornos. Então falei hoje um pouco do transtorno de humor, né? Psicanálise e transtorno de humor.